Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Olha só, os ensinamentos trazidos por Jesus. Este é o tema do programa de hoje. Olha, infelizmente, quando você começa a falar de Jesus, isso é natural. As pessoas já te taxam como fanático, religioso fanático, beato. Uai, sou. Quando você começa a falar de Bill Gates, ninguém te acha até intelectual. Mas quando começa a falar de Jesus, você se torna um fanático. Mas quando você começa a falar de um cientista, enfim, de uma pessoa de renome na sociedade, é comum. Mas falar de Cristo, sabe por quê? Porque os religiosos, assim, os religiosos criaram essa visão de Cristo. Falha dos religiosos, de fato. Os religiosos, por ficarem dizendo, Jesus vai me curar, Jesus vai me salvar, Jesus, e acaba não estudando, não trabalhando, não se especializando, não se desenvolvendo. Aí aqueles que acreditam na força do trabalho começam a taxar essas pessoas de fanáticos, de ignorantes. Nós entendemos que Jesus, ao vir ao plano físico, ele veio ser referência para todas as pessoas em todas as áreas da vida. Todas, não apenas na área religiosa. Jesus, ele veio ser uma referência em todas as áreas, em todas. Seria muito pouco para um Cristo do planeta Terra vir aos seus dirigidos, aos seus acolhidos, para falar apenas de uma área da vida, falar de religião. Não, ele veio para falar de todas as áreas em que o ser humano vive. Ele veio falar de política, ele veio falar de ciência e ele veio ser referência na política, na ciência, na filosofia, na arte, na cultura, em tudo. Em tudo. Eu nunca vi atos mais políticos do que o que Jesus demonstrou, onde ele sabia lidar com todas as pessoas, cada um na sua forma de pensar. E ele ali, não agradando, mas trabalhando pelo bem de todos, independente da crença ou da descrença das pessoas. Isso é um ato mais político impossível, não é mesmo? Jesus, ele veio falar de ciência. Uai, como diz os mineiros, as curas que o Cristo fez, aquilo é pura ciência. Pura ciência. E quando a ciência amadurecer ao ponto de entender a manipulação dos fluidos, a qual o Cristo tem todo o domínio, ela vai ver que o Cristo deu referência à ciência, deu um caminho à ciência. E assim em todas as áreas. Por isso, nós temos que revelar Jesus desta forma, não mais daquela forma peguice como antes, sabe? Sem crítica a ninguém, cada período tem a sua necessidade, não é? A humanidade está evoluindo. Graças a Deus nós estamos evoluindo, quer dizer, nós estamos aprendendo. E o aprendizado nos dá condição de enxergar mais. E hoje nós podemos falar de um Cristo político, nós podemos falar de um Cristo filosófico, podemos falar de um Cristo cientista, não é mesmo? Agora, cabe a nós, que temos essa visão mais abrangente, passar adiante.
Mas para que isto seja passado adiante, não é no falar, e sim no aplicar dos seus ensinamentos. Na hora em que você estiver lidando com as pessoas, procura ser político. Veja bem, política ensinada pelo Cristo. Nunca combater as pessoas porque pensa diferente e procurar auxiliá-la, instruí-la, orientá-la. Quando se fala em política, infelizmente, a nossa mente tão contaminada, já associamos a estes políticos que nós vemos por aí, não é? Prometendo tudo e nada fazendo. Não é isso. A política a qual Jesus ensinou era dedicar-se a todos, independente da sua forma de pensar, da sua forma de crer. Isto sim, não fazer nenhum separativismo. Bem, vamos fazer a nossa prece e vamos passar a palavra ao preto velho Pedro Orozimbo, que ele vem citando esse tema. Os ensinamentos trazidos por Jesus. Ontem, nós trouxemos algumas frases do Cristo, que em uma frase pode mudar a nossa vida. Uma frase, ela é tão profunda, simples e profunda, que quando nós estudamos, assimilamos e praticamos essa frase de Jesus, nós mudamos a nossa vida. A frase que eu ofereço a você hoje é: quem quiser liderar deve ser servo. Se você quiser liderar, deve servir. Palavras do Cristo Jesus, palavras do Mestre. Se você quer ser um líder, o maior dos líderes desta humanidade, que é o próprio Cristo, veio servir. Um grande industrial, um grande empresário, ele é um servo das pessoas a qual ele possibilita trabalhar, ganhar o seu pão de cada dia. Quanto mais a pessoa se desenvolve na área profissional, ela mais serve às pessoas que se beneficiam daquele trabalho a qual ela faz. Então, resumindo, nós nascemos para servir. Então, se eu quero liderar, eu tenho que servir. Eu tenho que ser um servo, eu tenho que me colocar como um servo. O líder é aquele que está dirigindo, liderando um grupo. Então, ele está servindo como o quê? Referência para aquele grupo. Liderar não é estar acima dos outros, mas estar à frente para dar aos outros uma referência, um caminho. A responsabilidade de um líder é muito, mas muito maior do que o próprio pode saber ou pode perceber. A responsabilidade daquele que lidera é muito grande. Por quê? Porque ele responde por aqueles seus liderados. Mas para que isso aconteça, olha a sabedoria do Cristo. Você deve se colocar como um servo, literalmente entender: eu sou um servo. O que vocês precisam? Ah, olha, eu preciso de material para trabalhar. Tá bom, eu como seu servo vou conseguir material para você trabalhar. E você? Ah, eu preciso de mais recursos financeiros para minha família ficar em paz e eu poder produzir mais. Ok, você é merecedor? Vamos avaliar, vou te dar um aumento. E assim por diante, porque ele está servindo aquelas pessoas para que aquelas pessoas possam cumprir as tarefas que foram designadas. Bom, vamos fazer a nossa prece. Hoje, sexta-feira, se você me permite, eu indico a você, antes do término do dia, tome um banho forte. Tome para descarregar tudo aquilo que não é bom para você. Pegue uma vela, acenda a vela, e ao acender, olha para aquela chama. O fogo purifica. Então peça: Senhor, purifique os meus sentimentos, purifique os meus pensamentos. E literalmente, Senhor, queima tudo aquilo que fora de ruim. Não deixe dentro de mim nada que venha me atrapalhar nesta semana que está por iniciar. Que assim seja. Uma prece verdadeira. Aquele que pede, nosso Senhor nunca mentiu, e Ele disse: recebe.
crentes, Senhor, de que o Senhor é por nós, nós pedimos paz, sabedoria e força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos sermos pacientes, compreensivos e prudentes. Queremos ver além das aparências, Senhor, os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos de toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade, e que somente de bênçãos se encha a nossa alma. Que sejamos tão bons e alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam, Senhor, a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, para que no decorrer deste dia nós possamos te revelar a todos. Que assim seja. Amém. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, vamos lá, vamos ouvir a espiritualidade. Esse espírito preto velho, Pedro Orozimbo, usando da mediunidade, nosso irmão Marcos, vem nos trazendo uma mensagem à nossa alma. Meu Jesus, seja louvado hoje e todos os dias. Todos nós que trabalhamos do lado de cada vida, e vocês deste lado material, nós trazemos uma mensagem. Esta mensagem não é e nunca foi nossa. Essa mensagem é do Cristo. Portanto, as lições do Cristo nós devemos sempre buscar aprender e usar na nossa vida, no nosso dia a dia, do lado de cá, no mundo dos espíritos e também no mundo da matéria. Muito dos conhecimentos, das histórias vividas pelos espíritos que hoje se encontram no mundo espiritual, quando viveram na Terra, se encontram nos livros. Quantos milhares de livros foram trazidos para compartilhar com vocês as experiências vividas, os dramas de vidas vividos, o plantio, a colheita, o vento, a tempestade sendo acalmado pelas leis do amor que existe dentro de cada um de vocês. Neste mundo de turbulência, nesses dias de turbulência, não se preocupem com o mal, pois já foi dito que o mal por si só se basta, não é mesmo? Se você dá atenção ao mal ou às coisas más que estão acontecendo ao seu redor, você está perdendo o foco. Por quê? Porque quando tu está concentrado no mal, preocupado com o mal, o bem está de lado. E foi Jesus que ensinou para dar a outra face, o outro lado da moeda. Quando nesse mundo, nesse instante de turbulência, em que a humanidade vive, fruto do seu mundo interior, geram esses ventos, essas tempestades, esses terremotos, esses maremotos na alma de cada um de vocês. Não se concentrem em terremotos, em maremotos, em turbulência. Busque a sua essência,
Dê o outro lado, mostre o outro lado que já está dentro de você. A paz que nosso Senhor manifestou, que nosso Senhor trouxe para alimentar o coração de cada um de vocês. Se concentrando no bem, o mal deixa de existir, porque o mal só existe enquanto é alimentado. E se tu deixar de alimentar o mal, a dor, a contrariedade e começar a alimentar o amor, a compreensão, o olhar compassivo, o olhar amoroso, é lei do universo que tudo que tu dá, também recebe. Não é mesmo? Então, se vocês querem resolver os problemas que estão vivendo na família, com os filhos, no casamento, com a esposa, o que tu está fazendo ou deixando de fazer para alimentar, para que essa desarmonia se transforme em harmonia, em amor, em paz, em contentamento, onde um pega na mão do outro e segue caminhando de mãos dadas, um alimentando o outro e crescendo junto. Assim como está nos livros, né? Leiam. Só tem uma maneira de tu crescer em compreensão e sabedoria, compartilhando conhecimento. E para compartilhar conhecimento é preciso que tu pegue um livro, que tu vá ler, porque não tem como colocar um livro dentro da sua cabeça. Mas Jesus já lhe deu a inteligência, a sabedoria, para quando você compartilhar a leitura de um livro, ele todo já ficar gravado na tua mente e, dependendo da sua verdade, do teu amor, começar a usar essas páginas compartilhadas para transformar a tua vida. Pois também foi dito que não se acende uma luz para esconder embaixo da mesa, e a luz do conhecimento é essa grande chama que deve ser colocada em cima da mesa para clarear a tua família, aqueles que te rodeiam, consequentemente. Ilumina a tua rua, teu bairro, tua cidade, teu país e também o mundo. Então seja um cooperador nestes dias de luta, de grandes turbulências. Compartilhe a tua luz, compartilhe o teu amor, a tua alegria, a tua paz, e seja, ao invés de um sempre pedinte, seja também um doador daquilo que tu tem de melhor, de tudo aquilo que tu já conseguiu aprender com nosso Senhor, com Nossa Senhora, e todos aqueles que tiveram a coragem, a sabedoria, a dignidade de compartilhar os dramas que viveram em suas vidas para atingir a luz da sabedoria, a luz do conhecimento, a luz do amor, a luz da paz. Que meu Jesus seja louvado. Obrigado, meu irmão Pedro Orozimbo. Obrigado. Sabe que essa frase, dê a outra face, para muitos é a demonstração de uma fraqueza, onde a pessoa recebe uma bofetada e ali fica simplesmente passiva àquela situação e ainda oferece levar outra bofetada. Não, o Cristo nunca ensinou essa passividade, não. O Cristo, ele ensinou que diante da ignorância, você deve mostrar o conhecimento. Diante de uma atitude de ignorante, você simplesmente mostra o contrário daquela atitude. E o ignorante, ele simplesmente se perde, pois o que o ignorante quer é viver naquela ignorância onde ele reina. Se você mostra o outro lado da inteligência, da sabedoria, da paciência, do equilíbrio, ele não sabe lidar com isso. Então ele se perde. É aí que você consegue, além de se defender, ajudar.
Além de se defender, olha a nobreza. Eu não vou me defender apenas, eu vou me defender ajudando aquele que quer me ofender, que quer me prejudicar. Isto sim é o ensinamento que nos liberta e vem do Cristo Jesus. Paulo de Moraes, a palavra é sua, meu amigo. No capítulo 12 do Apocalipse de Jesus, estamos analisando os versículos 13 a 17, no qual se lê que o dragão, atirado para a terra, passa a perseguir a mulher que dera à luz o filho varão. Relembrando, a mulher representa a cristandade, tanto a anterior à vinda do Cristo, desde os tempos imemoriais da eternidade, quanto a posterior, que se estende pelos séculos dos séculos. O filho a quem ela dá à luz é a doutrina cristã, mas não cristã referente a uma crença humana de qualquer igreja no mundo. Não. É a doutrina do Cristo em toda a sua pureza, em toda a sua integralidade, que nos incita à moral, ao progresso, pela prática constante de seus mandamentos, particularmente o do amor do novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, principalmente nessa fase em que nos encontramos atualmente. Dizer que seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono significa que essa doutrina é vivida em toda a sua pureza, em toda a sua verdade. Nada pode afastá-la do seu caminho, do seu destino. Pode até haver inúmeras manifestações no sentido de afastá-la de Deus. Ela, porém, não arreda nem 1 milímetro do seu desiderato. Sim, fomos buscar esse trecho no versículo 5º do capítulo 12 para mostrar, mais uma vez, que o texto do Apocalipse está todo entrelaçado. Para entendermos um versículo, é preciso buscar o sentido em outros. Mas o dragão também é persistente. Quando se viu atirado para a terra, passou a perseguir a mulher que dera à luz o filho varão. É a imagem bem detalhada das perseguições que sofreram os profetas do Velho Testamento e os primeiros seguidores de Jesus, porque nenhum deles escapou à perseguição. É como afirma o apóstolo dos gentios na sua epístola aos Hebreus, ao dizer: alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros passaram pela prova de escárnios e açoites, de algemas e prisões. Ele mesmo, o apóstolo Paulo, passou inúmeras vezes por isso. Foram apedrejados, a exemplo de Estevão, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Isso foi com o apóstolo Tiago. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelas cavernas da terra. Mas nenhum deles, assim como Abraão, Moisés, Josué, Daniel, Jó, Isaías, Gedeão, Jacó, Isaque, José, nenhum deles esmoreceu na fé. Continuaram firmes na prática da justiça, fechando as bocas dos leões, sendo firmes na guerra. Todos, além de tudo isso,
travaram também uma guerra íntima na espera da promessa da vinda do Cristo, na vinda do Messias e posteriormente da volta do Cristo. A todos eles e em todos os tempos esse dragão perseguiu, mas vã foi a sua perseguição, pois não os conseguiu vencer. Só venceu aqueles que já estavam derrotados, como hoje. O dragão do mal só derrota os que por si mesmos já estão derrotados, os que já jogaram a toalha, os que já se renderam ao seu domínio de crueldade. Tudo isso quando o homem permite que a crueldade faça parte de sua vida, permite que a crueldade, a maldade, tome as rédeas do seu destino. Dite a forma de vida que a criatura deva seguir. Só a esses o dragão do mal consegue convencer. E o mais engraçado é que ele ainda se vangloria. Nós vamos falar disso quando entrarmos pelo capítulo 13, porque lá nós vamos nos deparar com essa expressão. Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? A besta é somente mais um nome representativo da mesma entidade maldosa que aqui se apresenta, ora como dragão, ora como serpente. É uma coisa só. A igreja que durante todos os séculos escuros ativamente ditava as suas ordens aos submissos ouvidos da cristandade e pavoneava os seus ostentosos estandartes perante multidões embasbacadas, não era a igreja do Cristo, era o corpo do ministério da iniquidade. O ministério da piedade era Deus se manifestando entre nós como homem. Jesus, o Verbo feito carne, o próprio Deus feito homem para a nossa redenção. O ministério da iniquidade era um homem pretendendo ser Deus. Esta foi a grande apostasia, o mestiço produzido pela união do cristianismo com o paganismo triunfante. Mas a verdadeira igreja estava longe das vistas deles, estava em lugares secretos onde os crentes adoravam a Deus em espírito e verdade. As cavernas e recessos ocultos dos vales do Piemonte podem ser tomados como locais representativos onde a verdade do Evangelho sagradamente foi protegida da fúria dos inimigos. Deus aqui velava pela sua igreja e pela sua providência. Ele a protegia, ele a alimentava. E é isso, meus amigos. E amanhã nós analisaremos o versículo 14 deste capítulo 12. Até lá e aquele fraternal abraço. Obrigado, Paulo de Moraes, obrigado. O conhecimento do Apocalipse vem tirando da nossa mente muitas, mas muitas daquelas dúvidas e receios sobre fatos negativos em que nós vamos passar. Por quê? Porque plantamos. E Jesus, sendo o nosso guia e chefe, Ele estará à frente para nos conduzir pelo melhor caminho. E o melhor caminho é você saber como é a estrada e poder desviar destes percalços que nela tem. Então o Apocalipse, ele dá ali, é como um mapa, sabe, um mapa que você pode ir desviando dos perigos e chega
em segurança aos braços de Jesus, porque no Apocalipse ele diz que ele voltará e todos os olhos o verão. Bom, amanhã estaremos de volta. Um forte abraço. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.